Sejam bem-vindos. Vamos agora falar novamente sobre o nosso curso Contabilidade para Não Contadores, a aula 2. Hoje estaremos falando sobre a conta ativo circulante. E vamos centrar um pouquinho sobre o patrimônio também. Observe que estamos apresentando a você a estrutura do balanço patrimonial. Do lado esquerdo, a gente encontra os nossos débitos, que representa o lado positivo da empresa, onde encontra-se nossos bens e nossos direitos, que representam o nosso patrimônio bruto. Do lado direito, encontramos nosso passivo, que está as nossas obrigações exigíveis, que essas obrigações exigíveis são nossas origens, os nossos créditos, os nossos recursos financeiros que entram na empresa para ser investido no nosso patrimônio bruto. Esse crédito, quando vem do nosso passivo, ele é um crédito que vem do nosso capital de terceiro. Ele se torna uma obrigação exigível que tem prazo e datas para ser pago. Quando essa origem, esse crédito, ele entra pelo PL, ele vem pelo nosso capital social, capital próprio, que são dos sócios, que é na constituição da empresa. Logo que a empresa inicia, o sócio entra com seu capital social, que são subscritos no contrato social, e esse valor ele vai financiar exatamente o nosso patrimônio bruto, que é o nosso lado do ativo. Depois, ele é alimentado pelo lucro ou prejuízo. Se for lucro, esse PL vai crescer. Se for prejuízo, ele vai reduzir. Então, ele está sendo alimentado pelas origens e os recursos financeiros, só que neste caso, dos sócios ou da empresa, que é o lucro. Quando vem do capital próprio, que está aqui no PL, essa obrigação ela não é exigível, não tem uma data prevista para pagar, não tem um vencimento. Tem o compromisso de gerar lucro, mas também tem o risco de gerar prejuízo. Esse é o preço que os sócios pagam quando entram dentro de uma empresa. Nesse momento, vamos entrar um pouquinho sobre o nosso balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele evidencia o lado qualitativo e quantitativo da demonstração. Só que ele vai evidenciar em uma determinada data, em um determinado período. Então, essa demonstração, ela é um demonstrativo estático, ou seja, padronizado, tirado uma fotografia naquele período, naquela data, que geralmente é no final do período. O balanço ele tem uma leitura anual. Ele conta do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro e ele é apresentado aos gestores até março do ano seguinte, com o histórico geral da empresa naquele ano, naquele período, mostrando a posição patrimonial e a posição financeira da entidade. Porém, esses registros ele tem uma sequência, um padrão de lançamento. Então, para o lado do ativo, ele é o critério de liquidez. Para o lado do passivo, é o critério de prioridade de pagamento. Então, as contas, todas elas são organizadas dentro desse critério para poder registrar e agrupar corretamente a situação financeira e econômica dentro da empresa.
A seguir, vamos ver mais um pouquinho sobre esse assunto também. Nesse, vamos falar das subcontas do balanço patrimonial. Ou seja, a gente tem o nosso lado ativo, tem o nosso lado passivo e tem o nosso lado PL. Dentro do ativo, compreende o quê? Nossos bens e nossos direitos e demais aplicações de recursos pela entidade. Essas aplicações, elas são capazes de gerar benefícios tanto econômicos futuros, ou seja, originados de eventos ocorridos, que seja de curto prazo ou de longo prazo. Já o nosso passivo compreende as origens de recursos representadas pelas obrigações com terceiros que resultam em eventos ocorridos que vão exigir do nosso ativo a sua liquidação, o seu pagamento, seja no curto prazo ou no longo prazo, que exatamente encontra-se no passivo chamado obrigações exigíveis. Ela tem um prazo, ela tem um vencimento e ela tem a obrigatoriedade da sua liquidação. No balanço patrimonial, na parte do patrimônio líquido, ele compreende a diferença do que eu tenho do meu patrimônio bruto, chamado ativo, menos o meu passivo, que é as minhas obrigações exigíveis e que tenho que ter a liquidação dela, e o que sobra é conhecido como patrimônio líquido. Compreende os recursos próprios da entidade, ou seja, é o valor positivo que a empresa tem que está investido no nosso ativo bruto, que é o nosso patrimônio bruto. Porém, se o nosso patrimônio líquido ele estiver negativo, ele está dizendo a você que eu não tenho mais recursos próprios da entidade para pagar nada. Todo o meu ativo bruto, todo o meu patrimônio bruto já paga as despesas, as obrigações exigíveis e ainda fica faltando para pagar outras obrigações. Por isso que o meu patrimônio líquido ele está negativo. Então, tem que ter muito cuidado quando olhar para o nosso balanço, se o nosso patrimônio líquido ele está negativo ou se ele está positivo. Vamos agora iniciar exatamente falando sobre o nosso ativo circulante. O ativo circulante, ele é constituído de grupos de contas que registram a disponibilidade. Quem são as disponibilidades? Caixa, banco e aplicações financeiras. Por que são disponibilidade? Porque elas estão facilmente de liquidez, ou seja, eu não preciso de nenhum processo para ter esse dinheiro em minhas mãos. Então, eu posso muito bem, rapidamente, a liquidez, eu tenho dinheiro no caixa, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho dinheiro aplicado, peço para baixar e eu tenho esse dinheiro disponível na minha mão para fazer o investimento, o pagamento e etc. Então, por isso que são as contas chamadas de disponibilidade. Tem os títulos negociáveis, que são contas a receber, duplicatas a receber ou clientes. Assim, em alguns balanços vocês vão encontrar clientes, duplicata a receber, contas a receber. O que são? São fatores que você, na decisão da sua negociação de venda, você dá o crédito ao seu cliente para ele pagar parcelado. Então, no momento que você está dando o crédito ao cliente para ele pagar parcelado, essa conta ela passa a ser para você um direito. Então,
Eu tenho o direito de receber este valor que eu dei o crédito ao meu cliente. Porém, esse dinheiro ainda não está na minha mão. Então, esses títulos negociáveis, eles são conhecidos como os nossos direitos. Já a disponibilidade, ela é conhecida como nossos bens. Por quê? Porque ela está totalmente disponível em nossas mãos, exceto o que a gente tem no banco e na aplicação financeira. Por quê? Porque na hora que ela está sobre o poder do banco para ser entregue a você, não está totalmente em suas mãos, ela passa a ser um direito. Você tem o direito sobre o dinheiro que está na sua conta corrente e você tem o direito sobre o dinheiro que está lá na sua aplicação financeira. Mas o que está lá no seu caixa em dinheiro vivo que você já pega, esse daí são seus bens. Fora eles, tem a conta dos estoques. O estoque pode ser o estoque de produto acabado, estoque da matéria-prima, estoque de produto em elaboração e etc. Vai depender do tipo de empresa, se você é comércio, se você é serviço ou se você é indústria. O estoque, ele está lá com o seu produto acabado. Vamos dizer que seja empresa de comércio. O meu produto está lá pronto para ser vendido. Então, lá no estoque, eu estou armazenando o meu produto, que esse produto é a atividade fim da empresa para a comercialização. Então, esse estoque está lá. Esse estoque, ele é seu bem. E outros créditos de realização de curto prazo, como adiantamento a fornecedores, a empregado e etc. Então, o circulante, todas as contas que estão dentro do circulante, elas são contas de curto prazo. Elas são as contas responsáveis para fazer o giro dentro da empresa, onde a sua empresa está fazendo o giro operacional. Então, o circulante tem que ter muito cuidado, analisar sempre e acompanhar sempre. Por quê? É como ele fosse o coração da empresa. Observe aqui um demonstrativo resumido, onde vamos falar exclusivamente do circulante, como estamos falando do circulante. Então, como a gente já falou, o circulante ele está para o curto prazo. Então, a referência ao circulante, ele está ligado aos seus bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Ok, o que é o curto prazo? O curto prazo é exatamente no final do seu exercício, ou seja, o meu final do meu exercício é dezembro de 2020. Eu tenho mais 12 meses do exercício seguinte. Todas as contas ou registros de entradas ou saídas que estejam dentro desse período do dia 1 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021, que representa os 12 meses do exercício seguinte, tudo que ocorrerá dentro desse período, ele é considerado curto prazo. Assim, é o método para registrar as entradas e saídas, os registros das variações patrimoniais dentro da contabilidade. Curto prazo está para o final do exercício mais 12 meses do exercício seguinte. O final do exercício representado por dezembro, dia 31 de dezembro
do ano que você está vigente. Neste caso, nós estamos em 2020. Chamo a atenção de vocês para observar que o nosso famoso capital de giro, que é tão famoso, que a gente escuta muito dentro do meio empresarial, a falta do capital de giro, eu tenho que buscar capital de giro, eu não tenho capital de giro. Então, o nosso capital de giro, ele é constituído pelo nosso ativo circulante e passivo circulante, ou seja, o ativo menos o passivo, eu tenho o meu capital circulante líquido, que esse capital circulante líquido é o meu capital de giro dentro do ciclo operacional de curto prazo. Observem que toda ação que tomamos para reduzir o meu circulante vai comprometer a você diretamente no seu capital de giro, no seu capital circulante líquido. Então, é um dos pontos que precisamos observar com atenção. Agora vamos ver os elementos que fazem parte do nosso ativo circulante, ou seja, as contas patrimoniais. E o que vai variar, né? Mais ou menos o encontro nesses grupos, ou seja, o comportamento de cada uma delas. Então, observe que a gente tem aqui contas que a gente vive no seu dia a dia tomando decisões. Estoque, a decisão de comprar, vender, fazer promoções, produzir, dar prazo, prazo com fornecedor, tudo isso vai estar correlacionado ao nosso estoque. Matéria-prima, a matéria-prima para fazer o seu produto que vai ser comercializado. Esse produto, quando estiver pronto, ele vai para o estoque. Então, veja que estão correlacionados. Produtos inacabados, que é o produto onde está lá no processo, ainda sendo separado, industrializado, para chegar ao produto chamado pronto para o estoque. Mercadoria pronta para revenda, está lá no meu estoque. É o produto finalizado, onde aqui ele já vai estar com seu preço de venda. Contas a receber com período máximo de vencimento que seja de 360 dias, que está lá no nosso contas a receber. Depósitos de banco, ou seja, o nosso banco. Esse daqui é importante que ele tenha acompanhamento e que ele seja conciliado com o seu banco, com o extrato bancário. Reserva de caixa, dinheiro no caixa, resgate da aplicação de curto prazo, investimento de curto prazo. Todas essas contas a gente vive no dia a dia, tomando decisões em relação a essas contas patrimoniais, que elas vão interferir diretamente no nosso ativo circulante e que a gente viu no slide anterior que o nosso ativo circulante ele é responsável pelo nosso capital de giro circulante. Então, toda ação que tomamos aqui vai diretamente ao seu capital de giro circulante. Para finalizarmos, está aqui um resumo de um balanço verídico de uma empresa que está na Bolsa de Valores e eu peguei a parte exatamente que a gente está estudando, que é a parte de circulante. Reduzi ele, só coloquei as contas principais para mostrar a vocês algumas nomenclaturas que a gente, como contadores, facilita identificar suas contas patrimoniais. Uma delas está aqui, que se chama o código da conta. Esse código da conta, ele é conhecido como nosso plano de contas. O plano de contas, ele facilita o entendimento na hora que a gente vai fazer uma análise. No momento que eu vejo o número 1, iniciando a numeração, eu já estou dizendo que esta conta ela pertence ao grupo do ativo.
Quando esse 1 está acompanhado por 0,1, ele está dizendo que é a minha primeira conta do meu ativo, que está exatamente no curto prazo, que é a nossa conta do circulante. Quando essa conta tem 0,2, ela está dizendo que está no não circulante, ou seja, ele está no longo prazo, que não é o momento que a gente vai falar dessa conta. Vamos ter outra aula só para falar sobre o não circulante. Dentro do circulante, existe a classificação. Como eu já tinha dito, a classificação é pelo critério de liquidez. Então, a gente tem qual é a conta que eu tenho rapidamente o dinheiro na minha mão? Caixa. Então, caixa seria a primeira conta. Aplicações de financeira, a segunda. Contas a receber, porque eu já vendi e tenho uma data desse recebível. Apesar que nesta conta, a gente também tem um risco da inadimplência. Essa parte da inadimplência é conhecida como PDD, provisão de duvidosos, pagamentos duvidosos, PDD, provisão de devedores duvidosos. Então, o PDD é exatamente aquela percentual que a gente tira, que a gente coloca como um risco de não receber da conta de receber, do caso das vendas a prazo. O estoque é a mercadoria que já está pronta para ser vendida, que está no nosso quarto. Essa daqui ela já está pronta, então eu agora vendo e depois eu vou receber. Então, ela é mais rápido. Tributos a recuperar, que tem todo o processo. Despesa antecipada e assim sucessivamente. Ou seja, cada um está dentro do critério de liquidez. Aquela que tem maior liquidez até a última que tem menor liquidez. Não quer dizer que não tenha liquidez, mas a velocidade dela é menor para gerar os recursos que precisam no momento. Observem também que a gente tem o total do nosso ativo. E aí eu preciso saber quanto o meu capital está investido no meu circulante, já que o meu circulante ele é aonde o giro da empresa operacional faz acontecer. É aonde tudo acontece, está aqui, que é o nosso giro, que é rápido, o giro de curto prazo. Então, observando do meu total dessa empresa, isso daqui está em milhões, tá? Observando o total dela, eu tenho 55,98 investido no meu circulante e tenho 44,02 no meu não circulante, que depois a gente vai entender esse não circulante, que também é importante. Não estou desconsiderando ele, ok? Mas como estamos analisando o circulante, curto prazo. Observe que dentro do ano de 2019 e o ano de 2018, o que aconteceu? Eu tinha em 2019, 2.483. Em 2018, eu tinha 2.291.114. Então, o que foi que aconteceu? Eu cresci entre 2018 para 2019, eu cresci em 7,75. Por que está negativo? Porque a gente pegou o de 2018 e dividiu pelo o de 2019. Então, eu tenho aqui, esse daqui representa 92,25 do que hoje eu tenho como 100%. Então, aconteceu um acréscimo, esse representa 7,75 a menor, que isso, como variação, representou que crescemos em 7,75. A mesma coisa foi feito aqui no não circulante. Essas análises em percentual devemos fazer em todas as nossas contas do circulante para que a gente possa analisar verticalmente a sua participação sobre o todo e horizontalmente a sua evolução de um ano para o outro.
o que aconteceu de um ano para o outro, se houve uma redução ou se houve um aumento. De cara, observamos que em 2018 essa empresa tinha em aplicações financeiras um valor de 406 e agora ela está com 31. O que aconteceu? O porquê que essa aplicação financeira baixou? Aí a gente tem que olhar exatamente nas notas explicativas ou nas demonstrações da gestão administrativas, nos parecer administrativos, para ver se esse dinheiro não foi um empréstimo ou um financiamento que ele pegou para fazer um investimento, um crescimento. E aí a gente tem que olhar, pode ser que este valor esteja aqui, ó, porque o nosso estoque ele aumentou. Então, ele pode ter sido investido em mercadoria. Então, tudo isso a gente analisa quando a gente enxerga aqui o percentual. Em cima desses percentuais, a gente consegue tomar decisões mais assertivas e diminuir o risco de erros nas nossas tomadas de decisões. Sendo assim, terminamos por hoje sobre o tema contabilidade para não contadores e o assunto ativo circulante. Aprendemos hoje tudo sobre o ativo circulante na parte de gestão, na linguagem prática, direta e objetiva para gestores e não contadores. Existem outras legislações, CPCs, que são linguagens técnicas para o contador. Mas o objetivo desse curso é para orientação aos seus gestores e empreendedores, inclusive de pequeno porte, MEI até o médio porte, ou até mesmo o grande porte, se quiser ter alguma orientação mais prática dentro do nosso contexto, que é contabilidade para não contadores. Obrigado, terminamos por aqui. Vamos ver a nossa próxima aula. Vamos avançar na próxima aula com o tema ativo não circulante. Na próxima aula, vamos trabalhar todas as contas da mesma forma que trabalhamos o ativo circulante, vamos trabalhar o ativo não circulante. Estamos aqui para qualquer dúvida, contato através do nosso LinkedIn, do nosso e-mail, do nosso site. Estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Seja bem-vindo à nossa M. Moraes, professora Márcia Moraes, especialista em controladoria empresarial e contábil e contadora do CRC Pernambuco. Obrigada, até a próxima aula.